Aqui aborda um pouco a parte de circuito RL, RLC. Vou passar um pouquinho isso aqui, porque eu vou falar um pouquinho de fasores, aí a gente já vai... Fasores não, de Laplace. Tá, joia? Ó, aqui o professor Leopoldo, ele fala um pouco sobre o Laplace. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse tema, nessa live de hoje. Mas a ideia do Laplace é o seguinte: eu passo o meu circuito que estava no domínio do tempo, por exemplo, eu vou ter I de t, V de t, que normalmente são as grandezas que a gente está procurando, e vai passar ao domínio das frequências complexas. Esse S aqui representa já a conversão em Laplace. Ele sai do I de t, V de t, vai virar I de S, V de S. E o que é essa operação de Laplace? Eu vou multiplicar a minha função por essa exponencial aqui, exponencial de menos st. E daí tem uma tabela mostrando todas as propriedades das funções multiplicando essa exponencial aqui. A gente usa bastante o Laplace para analisar circuitos RLC, circuitos RL, circuitos RC e o mais complexo, que seria com os 3 elementos. Quanto à análise mesmo do circuito, por exemplo, aqui, vou voltar nesse primeiro exercício. Aqui eu vou ter que fazer a conversão, que está em domínio do tempo, para Laplace. Mas a questão de técnica de análise de circuito elétrico não muda. Por exemplo, aqui eu vou usar a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões. Vou analisar essa malha. Não muda a técnica de análise, só muda essa conversão. E daí a gente vai seguir os valores que tem na tabela e de acordo com as propriedades de cada componente. Então, é um indutor? A corrente no indutor se comporta da seguinte maneira. É um capacitor? O mais simples é o resistor, que ele é um elemento fixo. E a gente vai estar abordando daqui a pouco. Aqui, eu não vou entrar tanto em detalhe, porque depois eu vou exemplificar a partir dos slides do professor Leopoldo. Mas aqui está falando a tensão do resistor, tensão do capacitor e tensão no indutor. Como que eu represento isso já no domínio de Laplace. Então, por exemplo, aqui eu tenho tensão de capacitor, tensão de resistor. Então, meu VR no domínio de Laplace eu representaria ele dessa maneira, ó, R vezes R. E a tensão, o VT que eu tenho queda aqui no capacitor, representaria ele dessa maneira aqui, ó. Tá joia. Agora, falar rapidamente sobre a prova. Essa informação eu tenho e vocês também têm, mas só para estar relembrando. A prova vai consistir de 6 questões, 4 objetivas e 2 dissertativas. Sendo que geralmente as dissertativas têm subitens. Então, é uma questão, mas às vezes com item A, B e C, para vocês desenvolverem o raciocínio. As questões objetivas, elas são distribuídas de acordo com as normas da Univesp. Então, normalmente uma questão vai ser de nível básico, introdutório, talvez perguntar a respeito de uma propriedade, de um elemento, algo desse tipo. 2 questões de nível intermediário, então essa já vai normalmente exigir que vocês elaborem um cálculo até chegar no resultado. Uma questão de nível mais avançado, que provavelmente essa questão de nível mais avançado é a questão que envolve mais de uma técnica de análise. Então, por exemplo, você tem um circuito com 3, 4 componentes, RLC,
fonte, tem que aplicar Kirchhoff, tem que fazer uma conversão para o domínio de Laplace e tudo mais, é uma questão mais avançada. Aqui, ó, embora as questões testem geralmente requerem cálculo, às vezes algumas das alternativas vocês podem até provavelmente, Fernando, na verdade, nas dissertativas eu acredito que talvez aconteça o seguinte: como é mais de um item, por exemplo, é A, B e C, um dos itens pode ser mesmo dissertativo, para falar a respeito de um circuito. Por exemplo, algo pode ser, esse é um circuito puramente resistivo, esse é um circuito resistivo indutivo, esse é um circuito resistivo capacitivo, isso é uma propriedade do circuito. Aí, por exemplo, com base nessa propriedade, calcule a corrente, calcule a tensão, aplicando lei de Kirchhoff. Eu acredito que isso seria equivalente ao item A, item B e um possível item C. E aqui, algo que eu achei bem interessante que os professores comentaram, é importante que os alunos percebam qual questão pode ter diversos caminhos de solução que levem à mesma resposta. Principalmente porque, como a gente está falando de uma modalidade de ensino, de estudo à distância, os professores eles tentam fornecer o máximo de conteúdo para vocês terem acesso, tanto os slides quanto os livros, mas a gente sabe que com a internet e tudo mais, às vezes você adotou uma abordagem de resolução diferente, mas mesmo usando uma abordagem de resolução diferente, se você chegou no mesmo resultado, na mesma conclusão, não quer dizer que está errado, quer dizer que essa abordagem é a que funciona para você. Beleza. Agora vamos lá abordar a parte de Laplace. Deixa eu ver qual é essa. É a 18. Bom, aula 18, vou começar aqui pelo slide número 8. Aqui tem um pouquinho falando da história do Laplace. Aqui, ó. Aqui no slide número 8 fala por que usar Laplace. Por que usar a transformada de Laplace? Ela é uma das ferramentas mais importantes na engenharia, utilizada para analisar circuitos elétricos, ópticos, mecânicos e uma série de circuitos que envolve elétrica e eletrônica. E ela trata de uma transformação do domínio do tempo para o domínio das frequências complexas. Ou muitas pessoas falam para o domínio de Laplace. Às vezes você vai escutar, mas o correto é o domínio das frequências complexas. Problemas de equações diferenciais são transformados em problemas de equações algébricas. Então, o grande pulo do gato a respeito das transformadas de Laplace é isso, elas são usadas para simplificar uma série de operações matemáticas que você precisaria usar para resolver um circuito. Por isso que é tida como uma ferramenta muito útil. Vamos lá, vamos para o slide 11. Bom, no slide 11, pessoal, a gente vai ter uma revisão e algumas propriedades básicas no qual se aplica Laplace, se aplica essa transformada. A função unitária. Para nós vamos usar muito a função cosseno, tá? Isso aqui é extremamente útil, principalmente quando a gente fala em regime permanente senoidal. A derivada, porque, por exemplo, deixa eu voltar aqui.
Deixa eu ver se eu tenho aqui a propriedade. Aqui eu tenho uma propriedade. Por exemplo, a tensão no capacitor pode ser definida como C, dV, dt. Então, eu já utilizaria essa propriedade aqui, ó, a derivada, que aqui, ó, dV, dt, né? Aqui seria o C, dV, dt. A função integral também é bem usada, mas, pelo que eu percebi nos exercícios, essa função cosseno para regime permanente senoidal, essa função derivada, quando a gente fala de propriedade de elemento, e a integral, são as mais usadas. Não que são as únicas, mas são as mais usadas. Agora eu vou passar um pouquinho para o slide 16. Função seno, como normalmente na prova vai ter as propriedades, olha, eu acredito que sim. Eu não tenho essa informação, então não posso falar com certeza. Mas eu acredito que se o professor ele mostrou e na verdade deixou, né, disponível essa tabela, até vim aqui para o final, que vai sumarizar, vai ser essa tabela aqui. Eu acredito que no momento que precisar usar a Laplace, é para ter. Porque pô, a 50G, eu acredito que deve ser a mesma regra para quando eu estava fazendo essas provas. Eles só pedem para não deixar, acho que, programado, alguma coisa assim, mas eu acho que não tem problema nenhum. É uma calculadora científica, como qualquer outra. Eu não vejo problema em usar ela. Normalmente eles pedem para apagar o cartão de memória ou talvez nem tenha problema. Mas quanto ao uso da calculadora, eu não vejo problema, porque o celular, como vocês já passaram por esse período de prova de cálculo e tudo mais, vocês sabem que o celular não dá para usar, só na hora do cálculo, só a calculadora mesmo. Mas em relação à tabela, eu acho que eles vão deixar disponível. Até porque a questão da avaliação é mais avaliar se o aluno está conseguindo aplicar. Então, por exemplo, vai ter lá uma função cosseno. Você vai ter que julgar qual função, qual conversão aqui no Laplace você vai usar. Por exemplo, cosseno seria essa. Né? Se fosse um seno, seria esse aqui, e assim por diante. Então, eu acho que é mais essa o critério de avaliação. Deixa eu voltar aqui no slide 16, eu já fui. Aqui, ó. A função cosseno. Só para mostrar a ideia do Laplace, apesar que aqui existe já uma fórmula chamada fórmula de Euler, ou Euler, se quiser usar assim, que ela vai simplificar o cosseno. E a gente vai chegar nesse valor. Cosseno de ômega t vai ser igual a S, aqui já no domínio de Laplace, S ao quadrado mais o W ao quadrado, que é a frequência angular. E a função derivada, que aqui está no slide 19. Como que vai ser a função derivada? Eu tenho aqui uma derivada, por exemplo, df dt, poderia ser dv dt, como a gente viu lá, que é o capacitor igual a C, vezes a derivada de V por dt. Vou multiplicar isso aqui pela exponencial, e eu vou ter o seguinte resultado. Deixa eu descer um pouquinho mais.
aqui, ó, a função derivada vai ser S vezes a transformada de Laplace menos F0. Arrumando isso aqui vai ser S vezes Fs menos F0. E sumarizando, aqui já vai estar, o professor já deixou disponível uma tabelinha para a gente consultar quando for aplicar isso em exemplos. Vamos lá agora para aula 19. Aula 19, slide 18. Por quê? Vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Na aula 19, a partir no slide 18 e 19, a gente vai ter um exemplo usando Laplace para um circuito RC. Esse aqui é um circuito RC em paralelo. Então, aqui eu vou querer determinar a tensão. Normalmente, se fosse em série, seria pedido a corrente. Por quê? É mais fácil você determinar a tensão em um circuito em paralelo e é mais fácil você determinar a corrente em um circuito em série. Por quê? Aí cai naquela história do divisor de tensão e do divisor de corrente. Aqui eu vou ter uma corrente R e IC, mas a tensão vai ser a mesma. Então, como que eu resolveria esse circuito? Por exemplo, considero o seguinte circuito, eu quero saber a tensão, VT. E esse VT, eu vou ter que passar ele depois para o domínio de Laplace. Primeira coisa, eu aplicaria a primeira lei de Kirchhoff aqui, que é a lei das correntes. Então, por exemplo, aqui, ó, dV/dt, apliquei aqui. E já apliquei aqui, ó, no item capacitor e no item resistor, falando que vai ser 1 sobre RC, vezes a tensão. Aqui tudo estou colocando em relação à tensão. dV/dt, 1RC, pela tensão. Vou converter isso aqui, vai ficar 1 sobre C e S de T. E aqui, ó, eu já vou resolver essa primeira parte, que é o 1 sobre o RC. O R vale 0,5, o C vale 0,5, que é o capacitor, e o R vale 10, então vai ficar 1 sobre 5. E aqui é uma propriedade que o professor ele explica durante a aula, deve ver se tem aqui que é o impulso. É bem específico esse caso aqui, mas quando eu tiver essa propriedade aqui, ó, que é o impulso, o professor vai definir que seria o instante menos zero, que é antes de iniciar a carregar. Ok. Aqui, ó, eu vou resolver o dV/dt, aplicando Laplace. Então, ó, resolvendo só esse item aqui, dV/dt, vou ter S, Vs, menos 8, que aqui é dado para o V, no impulso. E esse 0,2, que esse 0,2 vem daqui, do 1 dividido por 5. A mesma coisa fala 0,2 V de T. Então, aqui, ó, isso aqui já está no domínio de Laplace. Isso aqui eu vou converter no domínio de Laplace, vira 0,2 V de S. E aqui, como vai ficar só o 2, esse ângulo vai desaparecer. Reorganizando essa equação em relação à tensão, eu vou ter que o V de S
vai ser igual a S mais 0,2. E eu vou passar esse 8 aqui, esse menos 8, para o outro lado da equação. Então, eu vou ter que o V de S é igual a 10 mais 0,2. Normalmente, com base no exercício de apoio, os resultados podem ser deixados no domínio de Laplace. A gente não precisa fazer a antitransformada. Então, aqui a gente já terminaria o exercício. Já teria a expressão V de S igual a 10 S menos 0,2. Alguns detalhes que quando a gente for resolver já dá para perceber. Por exemplo, aqui eu tenho essa tensão, tudo mais. Como eu não tenho frequência angular, como eu não estou tratando de cosseno de nada, aqui eu estou tratando de um circuito que não está em regime permanente senoidal. Se eu estivesse falando que ele tem um sinal V, 10 cosseno de ômega t, aí eu já trataria de um circuito em regime permanente senoidal. E aqui é aquilo que o professor tinha falado, que a gente tem um salto de 2 volts entre o momento menos zero. O momento zero é quando a gente liga, né? Mas o momento menos zero é quando não tem nada ligado. Tem uma tensão de 8 volts. Assim que eu ligo ele, mas ainda no momento zero vai ter um salto, que é o de 2 volts. O interessante é que aqui a gente aplicou para um circuito em paralelo. Então, eu apliquei a primeira lei. Indo agora para a aula 20, dando uma olhada no slide 10. Aqui, ó. Slide 10. Eu dar um zoom. Indo agora para a aula 20, no slide 10, eu estou tratando de um circuito em série. Então, olha a diferença. Como eu disse, normalmente no em série vai pedir as correntes e no em paralelo vai pedir a tensão. Então, analise a corrente no capacitor I de T utilizando Laplace. A primeira etapa, aqui, ó, está abreviado, mas o professor lhe aplicou a lei das tensões de Kirchhoff, que é a segunda lei. Aqui a gente aplicou a primeira lei, ó, primeira lei que é a lei da corrente, e aqui a segunda lei. Isso já é um macete para quando vocês forem resolver. Você vai ver o desenho do circuito e você já vai poder escolher qual que você vai usar com base nisso. Tá. Aqui eu vou ter que calcular essa soma dessas quedas de tensões. Eu tenho meu E total, que é 12 volts, e aqui vai ter que ser essa soma de quedas. Eu consigo representar a queda de tensão no resistor simplesmente por R vezes I, mas no capacitor eu vou representar por essa função aqui, ó, 1 sobre C integral de T dt. Organizando essas equações aqui com base na corrente, eu vou ter dI dt e 1 sobre RC. O interessante desse exemplo aqui é que ele é bem parecido com esse primeiro aqui. Então, a gente resolvendo esse exercício aqui, o primeiro exercício de prática, praticamente a gente já vai também deixar resolvido. E aqui igual a zero. A segunda etapa eu vou aplicar a transformada de Laplace. Então, nessa primeira etapa aqui, eu sei que eu vou aplicar... Deixa eu voltar aqui, ó. Eu vou aplicar essa função aqui, ó. Derivada. Então, vai virar SI, aqui era DI de T, vai virar SI de S, menos DT vai virar menos I0. E aqui é 1 sobre RC I de S. Aqui, quando eu for resolver, eu também posso fazer da seguinte maneira.
eu vou passar o termo IDS, e eu vou passar esse termo aqui. Eu posso fazer o seguinte, aqui eu estou falando que IDS é igual a S, que é o meu termo do Laplace, mais 1 sobre RC. Isso aqui vai ser igual a tensão. É outra maneira de resolver. Então, nessa parte aqui, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu abrir um arquivo aqui para mostrar. É mais fácil assim. Outra maneira de expressar é essa aqui, ó. Eu posso falar que I de S, deixa eu dar um zoom. Por 14. I de S é igual ao E, que a gente já tem. Dividido pelo S mais o R. Na verdade é 1 sobre RC. Essa é outra maneira de resolver. E a gente vai ver que essa maneira ela se adequa principalmente quando a gente for resolver o primeiro exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui, colocando em valores, como que seria o IDS? Eu tenho aqui 12 volts, 5K e 100 microfarad. Então, eu sei que o meu IDS ele vai ser igual a 12 dividido por S mais 1 sobre 5.000 vezes, aqui eu vou deixar em parênteses, porque senão a gente vai confundir. Deixa eu só pegar o valor. 100 microfarad. 100 vezes 10 elevado a menos 6. No final, o meu IDS vai ser o seguinte. Vamos lá, 100 microfarad, 100 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 5.000, 0,5. Então, isso aqui vai dar o seguinte. Vai ser igual a 12 dividido por S mais 1 dividido por 0,5. No final, o IDS, se eu quiser simplesmente deixar em Laplace, eu teria 12 S mais 2. Então, esse seria o meu IDS. Posso representar ele dessa maneira aqui, ou da maneira que eu apresentei na equação. E aqui o professor ele aplicou a antitransformada, que eu passo para o domínio do tempo. Beleza. Agora aqui, ó, no slide 12 e 13, a gente vai estar trabalhando já com o circuito RLC. Aqui eu vou falar que a tensão é E vezes H. Condição inicial, não tenho tensão, não tenho corrente. E aí, novamente, tem um circuito em série. Então, a minha corrente é a mesma. O
o que vai mudar são as quedas de tensão, que é até apontado aqui no circuito, VC, VR e VL. Então, eu vou somar essas quedas de tensão, VL no indutor, VR no resistor e VC no capacitor. E isso tudo, e a soma dessas quedas tem que dar esse E de T. Feito isso, eu vou aplicar a propriedade de cada uma. Então, por exemplo, aqui eu tenho do VL, eu tenho do capacitor, já estou fazendo, já estou unindo alguns termos. E aí eu já vou aplicar a transformada de Laplace nessa equação que eu tenho aqui. d e dt, vou aplicar aquela função da derivada. Aqui eu tenho integral, vou aplicar a função da integral também. Daí, simplificando tudo, eu vou ter aqui o meu termo E sobre L, 1 sobre S2, 2S, esse ângulo aqui, mais o ômega ao quadrado. Esse circuito é um pouco mais complexo, mas a gente consegue resolver ele usando a lei das tensões. E para terminar essa parte de revisão de Laplace, a gente vai ter o seguinte, no slide, na aula 21. Na aula 21, no slide 5 até o 10. Deixa eu subir um pouquinho. Vou ter a representação no domínio das frequências complexas. Aqui é a ilustração matemática de como que é a conversão desses elementos para o Laplace. Então, como o professor já disse, circuitos RLC podem ser descritos diretamente no domínio das frequências complexas. As condições iniciais das tensões das correntes são incorporadas ao problema desde o início. Então, vamos lá. Primeiro componente, que é o mais simples, é o resistor. Aqui eu tenho uma representação no domínio do tempo, tem uma corrente de T passando, uma tensão V de T, que eu vou ter a queda nele. E basicamente o que vai mudar aqui é a nomenclatura, que aqui é I de T, aqui vai ser I de S, V de S. Também aqui estava minúsculo, aqui vai passar para maiúsculo, depois de eu aplicar o Laplace. Aqui é domínio do tempo, domínio da frequência. E basicamente vai continuar a maneira de resolver a mesma. Tem aqui a tensão é igual a R vezes I, a resistência é igual a V sobre I, a mesma coisa para a corrente. O capacitor e o indutor muda um pouco a notação. Por exemplo, quando eu falo de corrente, essa aqui, ó, é aquela propriedade da derivada. Então, aqui, ó, no capacitor, quando eu estou falando de corrente nele, que seria esse I de T, eu vou aplicar a propriedade da derivada do Laplace e ele vai ficar dessa maneira. Aqui, ó, até aparece, ó, C igual a dV dt. Agora, quando eu falo de tensão, vai ficar 1 sobre SC, por isso que quando a gente estava calculando a tensão lá, estava 1 sobre RC vezes I, mais o V0 de S. Porque no capacitor, quando eu falo de tensão, eu vou estar falando de uma propriedade integral. Quando eu falo da corrente, eu vou estar falando de uma propriedade derivada. No indutor, é o contrário. No indutor é o contrário.
Aqui eu estou falando da tensão, eu estou falando de uma propriedade derivada, que é o dI/dt. Quando eu falo da tensão, eu estou falando de uma propriedade integral, que vai ficar bem parecido com o capacitor. Por exemplo, no capacitor seria SC, só que o capacitor era em relação à corrente aqui é em relação à tensão, mas a representação é quase a mesma. Aqui é a propriedade da derivada e aqui da integral. E aqui ainda a gente fala da impedância, tanto no capacitor quanto no indutor. Aqui, ó, só para relembrar, ó, as leis de Kirchhoff continuam válidas para as correntes ou tensões. As regras de associação que a gente viu anteriormente, Norton, Thevenin, superposição, continuam válidas. Então, eu posso usar a ideia de resolução semelhante. Aí, agora, só para terminar o raciocínio, eu vou resolver esse primeiro exercício aqui. Tá? Como eu tinha dito, o que é interessante quando a gente vai resolver um exercício em Laplace? Por exemplo, aqui a gente vai ver que vai estar uma resposta simples. No segundo exercício, vai estar uma resposta em equações parciais. Por quê? Porque aqui eu saí de um domínio, por exemplo, aqui eu estou trabalhando principalmente com uma tensão de 10 volts, e eu vou passar para uma tensão complexa, em regime permanente senoidal. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 3 itens, porque eu estou trabalhando com 10 cosseno T, que eu estou trabalhando com regime permanente senoidal. Aqui eu vou ter 3 itens, porque eu também estou trabalhando com regime permanente senoidal. Aqui, ó, por maior que seja, eu tenho um item só. Por quê? Aqui eu não estou trabalhando com regime permanente senoidal. Então, essa já é um outro macete que vocês podem perceber. Se eu tiver uma fonte de tensão que vai estar em regime permanente senoidal, se for para eu deixar o exercício, ou se uma das minhas alternativas tiver em representação de frequências complexas, no Laplace, ela vai estar dessa maneira, ela não vai estar assim. Deixa eu ver algo mais que eu posso comentar. A gente não vai resolver esse exercício aqui, mas aqui está pedindo atenção. Por quê? Eu sei que pode ser meio repetitivo, mas aqui eu estou trabalhando com um circuito em paralelo. Então é muito mais fácil determinar a tensão num circuito em paralelo, que vai ser uma só, do que determinar todas as correntes, que vão ser 3 correntes diferentes. E vice-versa. Aqui é muito mais fácil determinar a corrente do que determinar 3, 4 tensões. Vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui, então. No circuito RC, mostrado na figura a seguir, a chave é fechada no instante t igual a 0. Dados a resistência, a capacitância e a tensão, e condições iniciais nulas, ou seja, V igual a 0 e I igual a 0, qual que é a corrente no domínio de Laplace desse circuito? Como que vai ficar representado nesse circuito, então? Vamos começar olhando o modelo do circuito. Aqui a gente tem um circuito em série, então ele é mais simples para determinar as correntes, e é um circuito RC. Se o capacitor tivesse aqui, seria um circuito CL.
É um circuito RC. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser semelhante a esse exercício aqui, ó. Eu vou voltar. Bem semelhante a esse exercício aqui. A gente vai aplicar as leis das tensões de Kirchhoff. A gente vai ter um elemento resistor e um elemento capacitivo aqui, com queda V de T. Eu sei que eu vou chegar nessa representação aqui, ó, DI dt, e vou ter que converter isso aqui para o domínio de Laplace, que vai essa propriedade aqui derivada vai ser esse primeiro termo, e a propriedade aqui do capacitor vai ser esse segundo termo. Organizando isso aqui, vai ficar semelhante ao que a gente resolveu aqui quando a gente decidiu colocar valores. Só que vamos lá. Eu vou ter que copiar essa primeira parte aqui. Só para diferenciar. Então, eu vou ter que o IS pode ser representado pela tensão, IS mais 1 sobre RC. Qual que é a minha tensão? Eu tenho uma tensão de 10 volts, resistência de 1K e capacitância de 2,5 microfarad. Então, o IS vai ser igual a 10 dividido por S mais 1 sobre 1000 vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu confirmar se é 2,5 mesmo, 2,5. Vamos resolver a primeira parte, 2,5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1000. Isso tudo aqui, vou ter que copiar essa primeira parte, vai ser igual a 1 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, se eu fizer 1 dividido por 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, isso me vai dar exatamente 400. Então, no final das contas, o meu IS de T vai ser minha tensão, 10, dividido por S mais 400. Aí é só dar uma olhada aqui, ó. IS de T é igual a 10, S mais 400. A alternativa correta é a A. E basicamente é isso, pessoal, o que eu tinha para passar a respeito do Laplace. Só um detalhe, outras dúvidas que vocês tiverem, tudo mais, antes da prova, vocês podem estar entrando em contato com a gente, facilitador, podem estar mandando e-mail, pode estar interagindo no fórum, que a gente vai estar respondendo. Então, porque 1 hora de live é pouco tempo para abordar tudo. Então, por exemplo, se durante o final de semana, esse tempo que vocês vão estar revisando, vão estar estudando,
surgiu uma dúvida, algum termo que não deu para entender, alguma coisa que queria entender melhor, pode postar no fórum, pode mandar e-mail que a gente vai estar respondendo rápido para estar sanando a dificuldade de vocês, tá ok? Mais uma vez, pessoal, só queria agradecer a presença, agradecer a presença de todos por estar aqui, por estar participando da live, ter ficado até o final. Já adiantando, provavelmente, quem for fazer eletrônica aplicada, eu vou estar como facilitador. Então, eu vou estar continuando com esse projeto de live, solução de dúvidas e tudo mais. Desejo a todos uma ótima prova, que todos vão bem, e qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom? E a gente está à disposição. Realmente é uma matéria bem detalhosa, mas, igual eu falei, a gente está aqui para ajudar. Sei que o ensino à distância, às vezes, parece que você está estudando sozinho, mas nós aqui, facilitadores, a gente está para ajudar. Eu que agradeço a presença de vocês, pessoal. Então, para finalizar, eu desejo a todos um ótimo final de sábado e um ótimo final de semana.